Oi galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração através de algumas ministrações que eu ouvi, e o tema é intimidade. Então, vamos! Enquanto eu ouvia essas ministrações, eu fiz algumas perguntas para mim mesma, e agora eu quero compartilhar com vocês. E a pergunta é: você é íntimo de Jesus? Eu vou estar lendo em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao em diante, até o 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. O grande inimigo da intimidade com Deus é a familiaridade. Às vezes nós estamos tão familiarizados com Jesus e nem percebemos que isso é uma coisa ruim. Por exemplo, no nosso país, a maioria das pessoas são familiarizadas com Jesus. Aonde você vai encontrar uma cruz, você vai encontrar a imagem de Jesus em algum lugar. É muito difícil você perguntar para alguém: você conhece Jesus? E a pessoa responder: não conheço, nunca ouvi falar. Pelo menos aqui no nosso país, onde nós vivemos. É muito difícil, porque o nosso país é familiarizado com Jesus. Em todos os lugares que você vai, as pessoas conhecem Jesus por conta dessa familiaridade com ele. E o grande perigo disso é que a familiaridade gera incredulidade. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi ensinar e fazer milagres aonde ele morava. As pessoas ficavam incrédulas, não acreditavam, porque já tinham essa familiaridade com ele, sempre viam ele ali, a família dele, então não acreditavam. Era como hoje em dia você vê uma pessoa que você já conhece, algumas pessoas vendo pessoas que ela já conhece fazendo algo, às vezes gera essa incredulidade. Será que essa pessoa é realmente capaz de fazer isso? Porque eu conheço ela há tanto tempo, nunca tinha visto ela fazendo nada disso. Era mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Já uma pessoa que é íntima dessa pessoa, com certeza ela vai saber se ela é capaz disso. Como, por exemplo, uma mãe e o seu filho. A mãe, ela é íntima do filho, ela o conhece, então ela sabe daquilo que ele é capaz ou não. Então ela pode dizer: não, meu filho é capaz de fazer isso, ou não, meu filho não é capaz de fazer isso. Por conta da intimidade, ela o conhece, ela sabe daquilo que ele é capaz. Porque a intimidade gera fé. Então, quanto mais íntimos de Jesus, mais fé nós teremos. Porque esse exemplo que eu dei, a mãe, ela tem intimidade com seu filho, então ela tem fé que ele vai conseguir fazer aquilo, porque ela sabe que ele é capaz. Mesmo que pareça difícil, ela fala: não, meu filho é capaz de fazer isso, eu sei que ele vai fazer isso. E é a mesma coisa com a gente. Às vezes um milagre é tão difícil, parece que está tão longe, mas por conta da intimidade nós sabemos que Jesus é capaz de fazer o que nós estamos pedindo, sabemos da capacidade dele de fazer isso, por conta da intimidade. E nós devemos ser íntimos de Jesus. Então, eu te faço essa pergunta: você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Jesus? Porque tem uma grande diferença entre essas duas coisas. Uma pessoa que é familiarizada, nem sempre a pessoa que não conhece só de nome. Às vezes a pessoa que é familiarizada sabe tudo sobre Jesus ou sobre qualquer outra coisa. Por exemplo, um fã de um cantor ou uma cantora muito famosa. Esse fã sabe tudo sobre essa pessoa, sabe o dia que nasceu, alguns sabem até o horário que nasceu, sabe a cor preferida, a comida preferida, sabe tudo sobre essa pessoa. Ela vive falando dessa pessoa, posta: porque fulano vai fazer show em tal lugar, e a pessoa sabe tudo sobre esse famoso. E às vezes um amigo íntimo desse famoso não sabe.
a comida preferida, a cor preferida dele. Não sabe isso. E esse fã sabe. Mas a diferença é, o amigo é íntimo, porque ele conversa com esse cantor ou essa cantora famosa. Eles são íntimos. Diferente desse fã que às vezes nunca viu essa pessoa pessoalmente. Ela só sabe aquilo que ela pesquisou, aquilo que ela viu. Mas falar com essa pessoa ela nunca falou. Ela fala sobre essa pessoa e não com essa pessoa. Então eu te pergunto, você fala mais com Jesus ou você fala mais sobre Jesus? Eu vou estar lendo em Mateus. Agora eu vou estar lendo em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então essa é a diferença. Às vezes nós falamos muito sobre Jesus, nós pregamos e falamos, porque Jesus fez isso, Jesus fez milagres, ele fez isso, e falamos sobre Jesus, às vezes pregamos, falamos sobre ele, mas esquecemos de falar com ele. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu estava escutando essa ministração. Eu fiquei pensando, será que eu falo mais sobre Jesus ou será que eu falo mais com Jesus? E qual o perigo disso? Eu sou uma pessoa que nasceu na igreja. Desde pequena, eu estou na igreja, né? Nasci na igreja, minha família toda é cristã, estamos na igreja. E esse é o perigo, né? Não só como eu, muitas pessoas nasceram na igreja também, tem a família inteira cristã. E isso é um perigo, porque às vezes as crianças, elas crescem, né, ouvindo sobre Jesus, os pais falando de Jesus, né, na igreja, e acabam, às vezes, se familiarizando com ele e não tendo essa intimidade, porque pensa, eu sei tudo sobre Jesus, sei toda a história de Jesus, sei todas as histórias da Bíblia, mas na verdade não tem essa intimidade, ele só sabe sobre Jesus e não fala com Jesus. É a mesma coisa quando nós éramos crianças e às vezes levávamos algum colega nosso da escola para a igreja, né, para visitar o culto, e aconteciam as coisas assim, e a criança, por não ser da igreja, né, ficava, meu Deus, o que é isso? E a gente ficava rindo, né, porque pra gente já é algo familiar, a gente via acontecer toda semana, todo culto, e aquela criança, nosso colega, às vezes nunca tinha visto, porque ele não tinha essa familiaridade, né, com aquilo, era algo diferente. Então eles ficavam, nossa, que legal, assim, e a gente, normal, a gente vê isso todo culto, por conta dessa familiaridade. E nós, que nascemos na igreja, temos que olhar para dentro de nós e pensar, será que eu sou íntimo de Jesus ou familiarizado? Nós temos que olhar para nós e pensar nisso. Eu olho para mim e penso, né, nesses últimos dias, eu despertei muito porque eu pensei, eu acredito que eu sou familiarizada com Jesus e não íntima dele. Às vezes eu falo muito sobre ele e esqueço de falar com ele, que é o mais importante. Por isso, essa palavra que está em Mateus, capítulo 7, versículo 22, ela é tão dura para nós e um despertar tão grande para as nossas vidas. Agora eu vou ler em Gênesis, capítulo 4, o versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que o primeiro humano, né, criado por Deus foi Adão. Adão e Eva. E eles eram muito íntimos de Deus, porque Deus descia, né, para falar com eles, estava ali com eles todos os dias, eles falavam com Deus face a face, andavam com ele pelo jardim, então era uma intimidade muito grande. Mas depois do que aconteceu em Gênesis, né, o capítulo 3, o homem se afastou de Deus. E ele teve, né, Adão teve seus filhos, Caim, Abel, aconteceu tudo isso. E depois Adão teve, né, mais um filho, Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E a Bíblia diz que depois do nascimento de Enos, começou a se buscar a Deus, começou a se conhecer a Deus novamente. Bom, Adão teve Sete com mais ou menos 100 anos de idade. E Sete também teve Enos com mais ou menos 100 anos de idade. E Adão viveu 900 anos. Então, é meio óbvio que Adão conheceu Enos. E aí,
eu fico imaginando, né, como se Adão estivesse conversando com Enos e falando, nossa, antigamente, quando eu vivia no jardim, eu andava, né, junto com Deus, eu via ele face a face, todos os dias ele descia para falar comigo, né, para falar com Eva, e nós tínhamos essa intimidade, nós víamos maravilhas e Deus estava ali conosco, era uma presença tão boa. Infelizmente eu perdi isso, não tenho mais. Imagine se você fosse Enos, se você fosse ele, qual seria o seu maior desejo, escutando o seu avô Adão contar essas coisas? O meu seria de voltar a ter isso novamente, ter essa presença de Deus novamente. E eu acredito que foi o que Enos fez, porque a Bíblia diz que depois disso as pessoas voltaram a conhecer a Deus. E veio, né, da descendência de Noé, e um descendente também de Sete é Enoque. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então isso quer dizer que Enoque teve uma intimidade tão grande com Deus que Deus o arrebatou da terra. Isso quer dizer que realmente foi cumprido aquilo que estava, né, em Gênesis, o capítulo 4, versículo 26. As pessoas voltaram a buscar a Deus, até que chegou e foi indo até Enoque, que buscou tanto, estava tão íntimo de Deus que Deus o arrebatou e o levou para ele. É lindo pensar nisso, né? O homem, ele foi criado para ter um relacionamento íntimo com Deus. O homem não foi criado para viver longe de Deus. Ele foi criado para ter essa intimidade, viver com Ele, assim como Adão e Eva viviam no jardim. Nós fomos criados para ter intimidade com Deus, nós não fomos criados para viver longe dEle. Por isso que nossa vida, quando estamos longe de Deus, parece que falta algo. Nós podemos ter tudo, mas ainda assim parece que falta algo dentro de nós. É a presença de Deus, essa intimidade. Nós somos feitos para ter isso. E nós não temos que nos preocupar, né, com o que aconteceu em Gênesis 3. Nós temos que se lembrar que o acesso está liberado, que o acesso foi liberado a partir do momento que Jesus se sacrificou na cruz por nós. Nós não temos que nos preocupar, mas eu sou pecador e eu não sou digno de ser íntimo de Deus, de estar na presença dEle, porque eu peco. Mas nós nos esquecemos que Jesus já pagou o preço, Ele já derramou o seu sangue por nós, nós somos libertos do pecado. E o acesso ao Pai está liberado e nós podemos falar com Ele quando quisermos, aonde nós quisermos. Nós não precisamos orar bonito, nós não precisamos de palavras difíceis, nós só precisamos falar com Ele. Ele não quer que você ore bonito ou tenha palavras difíceis, Ele só quer que você fale com Ele e não sobre Ele. Eu espero que isso desperte algo dentro de você, assim como despertou em mim. Eu não quero só falar sobre Jesus, eu quero falar com Jesus. E eu espero que você também. Se esse vídeo te tocou de alguma forma e se ele foi bom pra você, espero que você deixe seu like e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser tocadas. Graça e paz.